Bom dia, meus amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus continue. Sempre vou dizer dessa forma, porque não há nada melhor do que a graça de Deus. Falar em graça, o apóstolo Paulo, olha aquele servo, o grande apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus, que teve aquele encontro com ele, na verdade, ele era perseguidor e depois passou a ser perseguido. E dentro dessas perseguições, o apóstolo Paulo ele chega a dizer algo que precisamos ser motivados a falar, não somente a falar, é ter a sinceridade de poder dizer, sendo Deus sabedor da forma que você fala. Ele, por ter sido um perseguidor, depois passou a ser perseguido, operou, curou, abriu igrejas, teve a obra missionária, temos registrado na palavra, e com isso nós vamos nos aprofundando, entendendo quem é o apóstolo Paulo, aquele que foi chamado, aquele que deu a vida, aquele que sabia quem era Deus e, maior ainda, teve aquele encontro com o Senhor Jesus. Encontrou-se diretamente com Jesus. E ouve o Senhor Jesus dizer: Saulo, Saulo, que até então era Saulo o nome dele. E teve o seu nome mudado, e dessa forma também é aqueles que vivem em uma vida completamente contrária à vontade de Deus, mas ao ter um encontro com o Senhor, também terá a sua vida mudada. É interessante que Deus, Ele é amor. O interessante é que Deus nos conhece, sabe da nossa estrutura, sabe que somos pó. Isso é o que importa. Esse apóstolo Paulo foi colocado, em Coríntios mostra a palavra que foi colocado na carne, me foi colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de os esbofeteá-lo. E o que aquele espinho incomodava. Um espinho na carne, ele incomoda, independente de qual o lugar, de qual seja o lugar. O espinho na carne, ele vai incomodar. E mensageiro de Satanás, foi colocado aquele espinho com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Porque se Deus não permitir, nada pode acontecer. Nada você pode fazer. Nada eu posso fazer. Então, tudo tem a vontade permissiva de Deus. E precisamos entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas Deus permite, assim como permitiu a Jó também, tocar na vida de Jó. Mas o apóstolo Paulo, ele dizendo, mensageiro de Satanás,
foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de me esbofeteá-lo. Então, esse espinho na carne incomoda. E todos nós, na verdade, nós temos um espinho na carne. E que espinho pode ser esse? No sentido figurado, nós podemos falar, um espinho no dedo, levar uma espetada, vai incomodar, aí, por menor que seja. Mas um espinho na carne, no lado espiritual, olhando para o lado espiritual, qual foi o espinho colocado em Paulo, na carne de Paulo? Estudiosos, eruditos da palavra, até dizem, estou falando aqui algo que, na verdade, tem sentido, porque a Bíblia, ela mostra e precisamos pedir ao Senhor que nos oriente, e se alguém está dizendo algo que você vê que é real, entende que Deus pode fazer, e trazendo para o lado espiritual, nós temos e podemos entender e temos a capacidade. Se você pensa que você não tem capacidade de entender, Deus te capacitará. Muitos dizem que o espinho na carne ninguém sabe explicar. Agora, que tipo? Eu não vou nem me atrever a falar que tipo de espinho, mas foi colocado a fim de profetizar o apóstolo Paulo. E ele, sendo aquele homem que orava para as pessoas eram curadas. Ele age da mesma forma, ele usa a sua fé, ele clama, ele pede a um Deus, ele pede a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou todas as coisas, no qual está a devocional de hoje, que é no Gênesis, capítulo 2, no versículo 3. Gênesis, capítulo 2, versículo 3, falando da criação do Senhor, e ele, depois de ter criado todas as coisas, ele descansou no sétimo dia e o santificou. Louvado seja Deus. Então Paulo, ele ora a esse Deus que é o Criador. Sabia que esse Deus tinha, porque ele jaz na eternidade. Ele sabia. Mas hoje eu sei, você sabe, se não sabe, saberá a quem procurar, principalmente nos momentos que nos incomodam, que nos traz tristeza, onde somos decepcionados. Talvez esse seja o seu espinho, em ser decepcionado em todos os lugares que você está entrando. Diz um pastor uma vez, eu não me lembro, mas eu lembro do que foi dito, porque ficou guardado no coração. Assim deve ser, você guardar no coração tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. Isso deve ocupar a nossa mente. Isso deve ocupar a nossa mente. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quer falar? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória, 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 glória seja dada ao teu nome, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Glória seja dada ao teu nome. Santo, santo,
santo, santo, santo. Oh Jesus, Santo de Israel, me fugiu que eu ia falar aqui. Eu estava mencionando então a respeito do apóstolo Paulo. Eu vou continuar e eu creio que em nome de Jesus o Espírito Santo me trará à mente o que até então eu iria dizer. Louvado seja Deus. Mas quando você fica querendo falar o que o Senhor te deu e foge da sua mente, é algo que eu fico assim um pouco triste por querer falar que é algo que é maravilhoso, né? Quando você guarda no coração o que é dito para você. O espinho na carne, então, você olhando para esse espinho, independente de qual seja o espinho da tua carne, ele ora a Deus e Deus, na verdade, ele como não é um Deus que não responde, que não é um Deus que não está atento ao que você pede, né? Não está atento ao que você pede, não é um Deus desse. Ele sabia que estava invocando a um Deus que, na verdade, é o Criador, é o que criou todas as coisas e que, depois de ter criado, veio a descansar. Ele ora a Deus depois de curar, operar, fazer grandes milagres, ele busca esse Deus. E ao orar ao Senhor, ele orou por 3 vezes. Ele orou por 3 vezes para que fosse tirado aquele espinho na carne. Ele orou a primeira e o espinho permaneceu. Talvez você está passando por uma luta, tem dificuldade, talvez seja o espinho que tem te incomodado na área em que você quer se ver livre. Tem o espinho daqueles que se encontram na droga, nas drogas, estão com aquele espinho na carne e não conseguem tirar. E não conseguirão, porque só quem pode é Deus. Mas querendo você que seja retirado da sua vida, há uma necessidade de você invocar a quem tem o poder de fazer, de tirar ou te dar uma resposta. Paulo ansiava por uma resposta de ser livre, de ser tirado aquele espinho da carne dele. E muitos de nós vamos ter que conviver com espinho na nossa carne. Agora, qual é o seu espinho? Qual é o meu espinho? Cada um sabe. Ou talvez nem percebe, mas há um espinho. Mas o que eu quero dizer é que Saulo, que depois teve o seu nome trocado, teve a sua vida mudada, assim como todo aquele que vai, como eu disse no início, vai até o Senhor, ele ora a Deus e ele ouve de Deus, o Senhor falando, respondendo a Paulo. Paulo, no momento em que ele estava com espinho, eu não vou me recordar se ele estava como Saulo ou como Paulo, mas eu estou mencionando Paulo para que venha ficar na nossa mente que todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Essa é a grande verdade. E se estamos sujeitos, precisamos nos fortalecer para que quando surgir algo para nos incomodar, nós termos a quem buscar,
a quem colocar diante dele as nossas petições. E termos a sensibilidade, os ouvidos sensíveis, para saber que é o Senhor que está falando. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, por orar, por 3 vezes, Paulo ora, e ele ouve, por ter os seus ouvidos sensíveis. Ele disse, ora ao Senhor, pedindo. Talvez você esteja, ou você talvez nem peça, mas convive com algo que poderia pedir e deve pedir, primeiramente crer e ter no coração o temor a esse Deus, que é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam. Se você é aqui um daqueles que tem desprezado e tem convivido com esse espinho, tem desejado ficar livre desse espinho, não busca a quem pode te dar a força, te dar a resposta para que você alcance a vitória, você permanecerá com esse espinho na carne. E são muitos que morrem com esse espinho na carne. São muitos. Então, eu falo assim porque eu conheço várias e várias pessoas que já partiram, na sepultura. Então Paulo, ele ora ao Senhor que tirasse aquele espinho, mas pela sensibilidade, por estar com o ouvido sensível, o coração ciente, de não ter dúvida de que era o Senhor a quem estava a falar com ele. O Senhor diz para ele, Paulo, a minha graça te basta. Então, mediante ao que você está passando, mediante ao que nós estivermos passando, ou ao que nós viermos passar, precisamos entender que a graça salvadora do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, ela é o bastante para nós. Tinha um corinho, antigamente cantava muito, hoje em dia, há muito tempo que não ouço, de repente pode, em muitos lugares pode até tocar, porque ele é gostoso de ouvir. Diz assim, a minha graça é melhor que a vida, a minha graça, a tua graça, o corinho, é a tua graça, que é a graça do nosso Senhor. A tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. Então, a graça é o bastante. E, independente do que viermos, o que tivermos, ou que passamos, a graça do Senhor sempre será suficiente. É o que precisamos colocar e entender. Perdoa, meu irmão. Então precisamos entender que Deus, após ter criado todas as coisas, a devocional vem mostrando para nós da seguinte forma, para entendermos, no tempo da criação, mostrando que esse Deus, independente de quem quer que seja você, ou que você esteja vivendo, é preciso você entender que Deus está com os braços abertos para te acolher. Amém? Que Deus abençoe. E diz assim,
Gênesis, no capítulo 2, versículo 3, que mostra que assim os céus e a terra e todo o seu exército foram criados, acabados. Quando Deus conclui a sua criação, aí no versículo 3 ele fala: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, qual Deus criara e fizera. A qual Deus criara e fizera. Aqui está mostrando que Deus, após ter criado todas as coisas, no dia sétimo, que é o sábado, ele, olha só, e abençoou Deus e o dia, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nós estamos aqui para entrar em debate a respeito daqueles que seguem, tenho irmãos fiéis que andam cumprindo, que cumprem a lei. Essa é uma lei de Deus, é uma lei de Deus. Sabemos que a lei de Deus, ela é perfeita, não é verdade? Mas olhando para o que Deus criou e tendo em mente do que Ele descansou e santificou, há uma necessidade de nós também olharmos para o Senhor, se estamos olhando, se estamos visando, se estamos olhando para a palavra, precisamos de estar com ela no coração e tendo a certeza de que essa palavra transforma, precisamos mostrar para as pessoas o que é necessário fazer. Quando você quer concluir a palavra e o Espírito Santo te conduz, porque assim eu peço a Ele, eu peço ao Espírito Santo para que conduza as palavras, que eu sei que estou falando aqui, mas com o coração ciente, o coração certo de que o que estou falando é de Deus, porque Jesus, Ele, ao deparar com uma mulher samaritana e ao tirar a água no poço, Ele pede a água àquela mulher. E aquela mulher se espanta, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E nós sabemos da história, mas ela pergunta: onde é o lugar que devemos adorar a Deus? É neste monte, naquele monte? Então o Senhor Jesus, Ele disse para aquela mulher, o que Ele disse? Eu digo que não é neste monte, não é nessa igreja, não é naquele monte, mas os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Irmãos, muitos vivem questionando a respeito de igreja, mostrando igreja, 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 mas o fato, o foco, onde a palavra do Senhor nos mostra, de capa a capa, que nos conduzindo a Jesus Cristo, que é a nossa fonte inesgotável. Jesus Cristo é a nossa luz, é a nossa salvação, é o autor e o consumador, é a estrela da manhã, é o princípio, o meio e o fim. Então tudo está em Jesus. E muitos estão discutindo a respeito da lei, que aqui está certo aqui, mas eu quero ver a sua vida de particularidade com Deus. Isso é que o Senhor quer de você, é o que Ele espera de você, é o que Ele espera de cada um de nós, que venhamos adorar a Ele em espírito e verdade, onde você estiver. O seu espírito deve estar ligado com Deus.
e sensível para ouvir a sua voz. Que aí então eu quero colocar o título dessa mensagem como o chamado de Deus. Deus não chama os capacitados. Deus não chama os capacitados. Ele capacita. Ele capacita. Louvado seja Deus. Então o título dessa mensagem eu quero colocar até dessa forma, para entendermos que não é para que venhamos a discutir a respeito de igreja, de que essa é a igreja certa, de que essa é a igreja. Você está indo, você está errado. Pessoas fazendo julgamento. Quem és tu que julga o servo alheio? Quem é tu? Se você julga, você não é juiz. Oh, meu Pai, quem és tu que julga o servo alheio? Você está colocando na posição de juiz, meu amado. O que o Senhor quer é que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade. Essa é a grande realidade da palavra do Senhor. E para falar algo a respeito do chamado do Senhor, estou lembrando aqui, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, está dizendo aqui assim, ó, está dizendo assim a palavra, é a palavra que diz, eu transmito aquilo que é a palavra e o Espírito Santo me orienta, e eu tenho a consciência de que estou vivendo uma vida de comunhão com Deus, por isso eu falo abertamente aqui diante de Deus o que diz a palavra. O apóstolo Paulo também aqui escrevendo aos Coríntios, as dissensões na igreja de Coríntios. Havia dissensões, mas as dissensões continuam existindo nos dias de hoje, dentro das igrejas. Dentro de igreja e igreja, entre igrejas e igrejas. Mas olha só, porque vede, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, fala assim, porque vede, irmãos, a vossa vocação que não são muito. Louvado seja Deus, essa catarata, meu amado, louvado seja Deus. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, vede a vossa, porque vede, irmãos, a vossa vocação que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha só, se nós olharmos aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo, porque vede, irmãos, é uma necessidade de nós vermos, de olharmos, observarmos, com um olhar espiritual. Iremos ter a compreensão, iremos ter a visão, porque o Espírito de Deus testifica, o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos servos desse Deus verdadeiro. Então ele fala, porque vede, irmãos, a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Não é assim, dessa forma que funciona. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus e deparamos com ela, nós vamos examinando a palavra e vamos ver, vamos tirando toda a dúvida e preenchendo nossos corações com o que está escrito na palavra do Senhor. Como gosto de dizer essa expressão, como marca essa expressão na minha vida e poder dizer da mesma forma, está escrito, olha só o que diz em Efésios, Paulo escrevendo a Efésios, ele mostra também,
Oh, meu Pai, minha visão, meu amado Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, Efésios, capítulo 1, versículo 18. Meu Senhor, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Mais uma vez, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, precisamos estar com o nosso entendimento. Buscai a Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, com todo o nosso entendimento. O meu entendimento, o nosso entendimento, precisa ser que só há um que nos conduz, que nos conduzirá até os céus, que é Jesus. Então ele fala, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha só, é algo profundo. E para concluir, aqui no Efésios 4, que fala também a respeito da chamada, a unidade da fé. Precisamos estarmos unidos na fé, não unidos em doutrinas que são preceitos, que são talvez de homem, que querem que segues. Não dessa forma, mas aqui o apóstolo Paulo fala a unidade da fé. A unidade da fé. Isso é o que importa. Se você foi chamado, você precisa de estar atento, porque Deus quer te mostrar. Deus quer te mostrar algo que é grandioso, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que na verdade e de fato é um Deus tremendo, que não faz acepção. Mas independente do local onde você está, se fala, se está mostrando quem é Jesus, que somente Jesus te garante a vida eterna, dê lugar para que Ele ocupe o seu pensamento, o seu coração. Amém? Rogo-vos, pois, olha só, Efésios 4:1 para terminar, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Mais uma vez, rogo-vos, pois, eu, apóstolo Paulo, eu, o preso do Senhor, ele diz preso do Senhor porque agora vive não eu, mas Cristo vive em mim. E essa deve ser a realidade na vida de todos, quantos recebem a Jesus como Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Que você possa colocar a sua vida diante do Senhor e pedir a Ele. Clamar a Ele, para que Ele revele a você qual é a sua vocação. Qual é a sua vocação? A sua vocação é falar de igreja, é defender a igreja, ou estar com a palavra de Deus e estar em comunhão com quem tem realmente a intimidade com o Senhor e transmite o que é verdadeiro, que estamos examinando a palavra do Senhor. Portanto, a Bíblia é clara: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas o poder de Deus. E são elas mesmas que testificam de mim, palavras de Jesus. Nesse dia 5 de janeiro,
no fim dessa devocional, vou falar em minutos. Eu quero parabenizar hoje uma pessoa que é muito especial, não por ser meu irmão, mas por ser meu irmão e ser especial, hoje está completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, pastor Dirceu, da Igreja Assembleia de Deus, lá em Pinheiral, no estado do Rio. Está aí meu querido irmão, meu amado e querido irmão, pastor Dirceu. Que Deus te abençoe grandiosamente, você que contribuiu para que hoje viesse estar aqui, você que ajudou, que você estendeu, você como toda a família, minha cunhada, minhas sobrinhas e a todos quantos intercederam pela minha vida, onde eu mesmo não esperava de estar aqui. Mas hoje estou aqui com a oportunidade de desejar a você mais um feliz aniversário. Feliz aniversário, meu amado. Que Deus te proteja, que Deus continue abençoando, te capacitando cada dia mais, como você é completamente entregue nas mãos do Senhor e com o Senhor, para que o Senhor possa continuar te usando. Amém? Em nome de Jesus. Estou ultrapassando o tempo. Que o amor do nosso Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus e as duas consolações do Espírito Santo sejam na sua vida e nos dê um dia abençoado de trabalho, livrando-nos de todo mal, livrando do laço do passarinheiro, livrando da peste perniciosa. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Pai. Eu agradeço em nome de Jesus. Obrigado pela sua vida, por estar aqui acompanhando algo que é de Deus. Espero que você esteja recebendo e sendo preenchido o seu coração para glorificar e honrar o nome do nosso Deus. Amém? Deus abençoe.